Vimos então que somos representantes visíveis do Deus invisível, e isso hoje é feito vivendo Jesus em nossos relacionamentos. Eu espero então ter dado para você um pano de fundo teológico, algo mais abrangente, como se fosse uma moldura para daí sim pensarmos relacionamentos. E a proposta de hoje é olharmos para relacionamentos de uma forma mais prática e ver como os princípios que nós estudamos ontem se dão no dia a dia. Eu espero que fique claro para você hoje que a razão de andarmos em círculos é o pecado manifesto em desejos desgovernados. Nossos desejos são influenciados por aquilo que nós vimos ontem, como medo, culpa, hostilidade, vergonha, que moldam os desejos do nosso coração, eles se tornam desgovernados e isso tem uma implicação direta na saúde dos nossos relacionamentos. Enfrentamos conflitos, nós andamos em círculos, porque nossos desejos abrigam, nossos corações abrigam desejos desgovernados. Essa é a proposta, isso é algo que eu quero trazer para os irmãos hoje. Eu espero que fique claro isso. Fique claro que esses desejos desgovernados nos levam então a conflitos em diversos níveis e em todos os círculos de relacionamentos. Se você aqui é um ser humano, ok? Se você tem a sua temperatura corporal acima de 36 graus Celsius, tá bom? Se você já tem mais do que um dia de vida, e eu espero que com isso estou incluindo todo mundo aqui, você já experimentou algum tipo de conflito em relacionamento. Essa é uma realidade. É algo que é comum a nós, e isso é uma realidade, porque nós, criados à imagem e semelhança de Deus, com essa imagem distorcida, nós enfrentamos conflitos como consequência óbvia do pecado abrigado em nosso coração. E a causa disso são desejos desgovernados. A esperança, então, está em Cristo Jesus, que reordena nossos desejos de acordo com o propósito que fomos criados, representar visivelmente o Deus invisível. Nós temos um desejo inato no nosso coração, foi distorcido pelo pecado, e Jesus Cristo, nosso Redentor, reordena os nossos desejos, nos dá um novo propósito, e então há esperança para os nossos relacionamentos. É possível andar em linha reta nos vários círculos dos nossos relacionamentos. É possível, com o propósito dado pela palavra de Deus, de caminharmos com um rumo, de caminharmos na sabedoria de Deus. Essa é a marca de um sábio, é alguém que tem um foco, é alguém que tem um rumo, não mais como nécios, não mais como insensatos, pessoas randômicas e aleatórias, mas seguindo o propósito de Deus em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo hoje. Ver então como esses desejos desgovernados, por medo, culpa e vergonha, como nós vimos ontem em Gênesis capítulo 3, moldam os nossos desejos, criam e geram conflitos, nos levam a andar em círculos e a esperança está em Jesus Cristo. Esse é o plano de ação. Isso é a nossa agenda para hoje. Estão prontos? Sim? Ok. Então vamos lá. Algumas perguntas para aquecer. Por que alguns de seus relacionamentos são hostis? Já parou para pensar nisso? Alguns dos relacionamentos que você hoje está envolvido ou está envolvida são hostis. E quando eu digo aqui hostis, eu não estou dizendo apenas explosivo. Talvez você esteja me olhando aqui e falando assim, errou. Okay? Errou porque eu não sou alguém que estou todo o tempo aí chutando balde, eu não estou aí dando piti, eu não faço esse tipo de barraco, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não estou falando apenas da hostilidade explosiva, mas também estou falando dela, mas a hostilidade implosiva, caracterizada pela indiferença. Por que alguns dos seus relacionamentos são marcados pela hostilidade? Entenda o seguinte, a indiferença é um ódio brando. A indiferença é um ódio brando, ok? Então nós estamos lidando aqui com a questão da hostilidade nos nossos relacionamentos, em todos os níveis. Você filho com relacionamento com seus pais, você neto com relacionamento com seus avós, você irmão com relacionamento com a sua irmã, irmã com relacionamento com a irmã, irmão com relacionamento com o irmão, primo com prima, prima com primo. Nós estamos falando de todos os níveis de relacionamento que você ocupa, há um certo nível de hostilidade. Ou marcado pela explosão de ira, ou marcado pela implosão da indiferença, esse ódio brando.
Indiferença, apatia é ódio brando. Quando você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando. Você sabe que deve amar alguém, e se você não o ama e retém esse amor, é uma forma de ódio brando, socialmente aceitável, principalmente no meio evangélico. Okay? Nós temos alguns pecados que no nosso meio nós não toleramos, mas a apatia e a indiferença é algo que nós colecionamos. Okay? Então a apatia e a indiferença você precisa enxergar como Deus enxerga, é um ódio brando, falta de amor. Então por que parte dos seus relacionamentos são marcados por hostilidade? Ou explosiva ou implosiva? Isso é uma pergunta para você pensar. Ou qual que é a resposta àqueles que já se entregaram ao cinismo em seus relacionamentos? Por trás daquela máscara da apatia, o que existe é um coração cínico. Um coração que simplesmente aceita, a vida é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Ou porque você vive a teologia de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim. Okay? Ou porque você simplesmente se entregou a uma parte da verdade. A carne é fraca. E nós nos escondemos atrás de verdades bíblicas como desculpa para não vivermos todas as outras verdades bíblicas. De amar uns aos outros como Cristo amou os seus. Então por que alguns de nós se entregaram ao cinismo? A amizades superficiais. O que dizer para aqueles então que compartilham uma amizade superficial? Ao invés de um compromisso com Cristo Jesus, visto na forma como você escolhe e desenvolve suas amizades. Já parou para pensar nisso? Que a escolha das suas amizades revelam os seus valores, a escolha das suas amizades revela os seus tesouros, a escolha daqueles que vão ser os seus candidatos para um futuro a dois, revela quem de fato você adora. A forma como você se porta nos seus relacionamentos diz muito sobre a sua fé e a profundidade do relacionamento com o Salvador que você confessa, professa e diz ter. São algumas perguntas para te fazer pensar. E para responder elas, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago capítulo 4. Versículos 1 a 12. Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 12, nos oferece algumas respostas para entendermos a razão desses desejos desgovernados e como eles impactam nossos relacionamentos. E eu quero propor para vocês que, compreendendo a origem do conflito, compreendendo a característica desse coração, vai nos apontar para a real esperança, para desfrutarmos de relacionamentos em todos os ciclos, em todos os níveis, que crescem em profundidade, lutando contra essa carcaça de superficialidade, essa casca que nos escondemos por causa de culpa, por causa de vergonha, por causa de medo. E entendendo que o que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário é esperança suficiente para reordenar os seus desejos e lhe dar uma esperança de sair do cinismo dos relacionamentos, do medo dos relacionamentos, da vergonha dos relacionamentos e desfrutar de uma vida em comunidade em todos os seus ciclos representados para a glória de Deus. Para a glória de Deus. O evangelho que você professa tem uma aplicação e uma implicação direta nos seus relacionamentos. Aliás, os seus relacionamentos refletem horizontalmente a qualidade do seu relacionamento vertical. Vertical é um sinal claro de como andam as coisas. Tiago capítulo 4, versículos 1 a 4. Em Tiago capítulo 4, versículos 1 a 4, nós vamos entender o primeiro estágio da compreensão dessa dinâmica dos conflitos, que nos faz andar em círculos, que é a origem dos conflitos. Qual é a origem dos conflitos? De onde eles vêm? Eu não sei se você já parou para refletir sobre a origem dos conflitos, aquilo que nos faz desbaratinar em círculos, que nos faz caminhar sem propósito nos relacionamentos que nós estamos envolvidos. Qual é a origem dos conflitos?
E para entender essa dinâmica, nós vamos ver a origem desses conflitos em 3 níveis diferentes, que Tiago nos ajuda a entender aqui. Os conflitos acontecem em 3 níveis diferentes, que nós vamos chamar de zonas de batalha, ok? Zonas de batalha, conflitos, briga, guerra, zonas de batalha. E qual é a primeira zona de batalha? A zona de batalha número 1 acontece entre nós, O primeiro ambiente, o primeiro campo de batalha, zona de batalha, onde a hostilidade ela é vista, acontece entre nós. E eu quero propor para você que a zona de batalha número 1 é a única que nós enxergamos, é a única que é visível, é a única que é tangível, e por causa disso, nos enganamos achando que é a única que existe. E se você limitar a sua compreensão sobre os conflitos, apenas observando a zona de batalha número 1, você não vai muito longe e vai permanecer caminhando em círculos. Círculos de hostilidade explosiva, círculos de hostilidade implosiva. Preso no seu pequeno casulo de vergonha, medo e culpa, não se relacionando com pessoas de uma forma produtiva e que vai trazer glória a Deus. Nós precisamos sair do casulo dessa hostilidade implosiva, nós precisamos acalmar e parar de jogar gasolina na hostilidade explosiva e construir relacionamentos para a glória de Deus. Amém? Fantástico, esse é o nosso propósito, isso é para que Deus nos criou, e isso irá representar Deus fielmente aqui na terra. Então, qual é a primeira zona de batalha? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Zona de batalha número 1 é o conflito que você enxerga. Olha aí, ó. Coloquei 2 diáconos brigando. Um apontando para o outro, era você que tinha que abrir a igreja. Não, era você. E eles estão brigando. A zona de batalha número 1 é o que nós enxergamos. Olha aqui, ó. Nós enxergamos essa briga aí. Nós enxergamos esse apontar de dedos. Nós enxergamos a indiferença. Nós enxergamos aquele clima ruim dentro de casa. Talvez indo para a igreja ou voltando da igreja. Aquele silêncio. É aquele silêncio que tem alguém que está bravo em casa. Tem alguém que está bravo em casa. E aquele silêncio da indiferença nada mais é do que uma hostilidade implosiva. Eu não tenho o que eu quero, vou fechar o tempo e todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber que a minha vontade não foi feita aqui na terra e agora. Entendeu? Está entendendo onde nós estamos caminhando? Para compreender essa zona de batalha número 1. Talvez essa zona de batalha número 1 tenha sido influenciada, tenha sido moldada por aquilo que Gênesis capítulo 3 nos informou, medo. Quando o pecado entrou na criação, distorcendo a imagem e semelhança, houve medo. E talvez esses 2 camaradas aqui eles estão brigando, porque o camarada número 1 emprestou dinheiro para o camarada número 2. Emprestou dinheiro para o camarada número 2 na promessa de que o camarada número 2 iria pagá-lo. E o que acontece é que o camarada número 2 não pagou. Número 1, então, está com medo. Medo porque a situação do nosso país está complicada. Medo porque agora ele precisa colocar leite, dar leite para as crianças. Ele precisa trazer pão para dentro de casa. Ele está com medo. Medo do que pode acontecer com ele. Movido por esse medo, ele quer tirar do camarada número 2 o dinheiro que lhe é devido. Forjado, então, moldado por uma condição de medo ao conflito. Você precisa pagar o que me deve. E outras coisas que se sobrepõem. Talvez um senso de justiça. Uma falta de contentamento, ausência de gratidão. Eu quero o que você me deve. Eles estão brigando. Isso é o que você enxerga. Um esganando o outro. Ou talvez são 2 amigos. 2 amigos que um confidenciou qual moça dos jovens ele gosta. Ou confidenciou algo íntimo sobre o que está acontecendo na sua casa. E camarada número 2, obcecado por informação, porque informação é poder, né? Obcecado por informação, ele contou para alguns amigos no culto de oração a necessidade do seu irmão. Ele fez uma fofoca gospel no culto de oração, não é? Crente não fofoca, ele compartilha pedido de oração. Então foi o que ele fez. Ele compartilhou um pedido de oração. Ele compartilha o pedido de oração pelo irmão. Vocês orem pelo irmão.
Esse negócio de pornografia é sério mesmo. Mas eu tinha dito para você me ajudar a vencer isso, não para contar para a igreja. E agora, forjado por aquilo que nós vimos em Gênesis capítulo 3, moldado pela vergonha que o pecado nos expõe, ele briga com seu amigo. Eu estou exposto, você me expôs. Então o que nós estamos vendo aqui é a zona de batalha número 1, a superficialidade dos conflitos, onde eles acontecem. Talvez seja um membro dizendo para o pastor: você não me visita, nunca me visitou. E ele está bravo agora com o pastor. Talvez porque ele carrega a culpa de encontrar sua limitação. Esse pastor então briga de volta com o membro, carregado de culpa. Então nós vemos a hostilidade permeando os nossos relacionamentos, nessa zona de batalha número 1, porque nosso coração ainda carrega os efeitos da queda. Mas isso é o que nós vemos, isso é o que nós vemos. Deixa eu tentar dar uma figura para você, que lhe ajuda a entender um pouco, uma metáfora extraída também dos ensinos das Escrituras, que talvez nos ajude a entender a dinâmica desses conflitos. Pense conflitos, pense na verdade qualquer manifestação de pecado como os frutos de uma árvore ruim, ou melhor ainda, os espinhos de uma árvore ruim. Okay? Então aí você tem um espinheiro e esses espinhos estão nomeados com coisas do tipo adultério, glutonaria, vícios, ira, mentira, medo, preocupação e conflitos e brigas. Conflitos e brigas. Conflitos e brigas são espinhos de uma árvore ruim. Tem algo complicado acontecendo. São nossas tentativas de tratar problemas, muitas vezes elas são insuficientes e superficiais se nós entendemos apenas a zona de batalha número 1. Qual que é a nossa tentativa para tratar esse problema? Quando nós vemos um espinho, nós pegamos um podador de espinhos e nós cortamos o espinho. E o que vai acontecer com esse espinheiro se ele for podado num ramo que dá espinhos? Vai crescer o quê? Vai crescer mais espinhos. Nós tratamos o problema? Não, nós colocamos panos quentes e nós fizemos um tratamento, lidamos com a superficialidade do problema. É quando nós tentamos ajudar os nossos amigos aqui do slide anterior e falar assim: olha, você deve esse dinheiro, então paga para ele. Pagou o dinheiro, pagou, deu o dinheiro, acabou a briga. Ou é quando, você fofocou, então é o seguinte, vamos colocar um fita isolante na sua boca por 2 meses. Bom, se ele não falar mais nada, não vai ter mais problema, concorda? Tratamos o problema? Não tratamos o problema. Você não muda uma árvore simplesmente podando o seu fruto. Você precisa de uma transformação nessa árvore. Ok? Quando que esse espinheiro vai ser outra coisa? Quando ele for outra coisa. Quando ele for outra coisa. Quando ele não for outra coisa, ele não é outra coisa. Ele não é outra coisa. Então nós precisamos tratar essa zona de batalha número 1. E Tiago nos ajuda. Quando ele pergunta de onde procedem guerras e contendas que há entre vós, ele está reconhecendo que naquilo que nós vemos, no mundo tangível, tem hostilidade, tem brigas, tem pessoas andando em círculos nos seus relacionamentos. Que nos dá informação sobre a zona de batalha número 2. Zona de batalha número 2 não é o que acontece entre nós, é o que acontece dentro de nós. Ok? Se a zona de batalha número 1 lida com as manifestações do pecado, a zona de batalha número 2 está lidando com a raiz dessas manifestações. Então vamos lá. Zona de batalha número 2. De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes em vossos prazeres. Em vossos prazeres. Então está aí a palavrinha, uma palavra-chave para a gente entender, de onde senão dos prazeres que militam na vossa carne. E aqui eu sei que essa palavra prazer, ela já ganhou uma conotação. Talvez quando você tenha lido aqui prazer, você já pensou na hora, sexo, drogas e rock and roll. Uma vida muito louca, é isso, prazeres.
Então esse texto não se aplica a nós, porque nós somos evangélicos, bem comportados, não nos misturamos com essa gente. Não. Tiago está escrevendo para evangélicos bem comportados, que são da mesma terra dessa gente. Okay? Entendeu o drama? Entendeu o drama? Nós, pecadores, nós aprendemos isso ontem, pecadores pecam. É isso que eles fazem, eles pecam. Então esses prazeres aqui, esses prazeres que militam na nossa carne, é qualquer desejo, legítimo ou não, que assume uma posição ilegítima. É isso. Esses desejos são prazeres, legítimos ou não, que assumem uma posição ilegítima. Ilegítima. Então vamos tentar entender o que é essa zona de batalha número 2. Olha aqui, a gente tem uma outra situação. Já tem um conflito armado aí, não tem? Tem um conflito armado, ele é claro. Essas luvas aí, elas não estão aí para representar o espírito esportivo do Pan-Americano. Elas estão aí para representar brigas, ok? Então, pessoa número 1, agora tem a representação de um casal aí, né? A pessoa número 1 está de mãos armadas contra a pessoa número 2. Nós já sabemos disso. Isso daí é a zona de batalha número 1. As luvas de boxe simbolizam a zona de batalha número 1. Nós já sabemos disso, a hostilidade. Qual que é a zona de batalha número 2? Eles têm um coração. Eles têm um coração. E é desse coração que está vindo as ações vestidas de luvas de boxe, prontas para entrar na zona de batalha número 1. Então, o nosso foco aqui é o coração. É o coração. E isso nos dá elementos para deixar um pouquinho mais complexo aquele nosso modelo do espinheiro. Lembra do espinheiro? Do espinheiro veio vários conflitos, brigas. Agora deixa eu te dar uma informação importante sobre esse espinheiro. Olha aí, ó. A raiz desse espinheiro são os nossos desejos. Desejos. De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago faz duas perguntas de respostas óbvias. Ok? A segunda pergunta responde à primeira pergunta. E a segunda pergunta assume a resposta. Os desejos estão na nossa carne. Os desejos estão no nosso coração. Os desejos estão naquilo que a palavra de Deus chama de centro de controle. O seu centro de controle, o coração ou a sua carne, é lá que reside o que você pensa, é lá que reside o que você deseja, é lá que reside o que você sente. E é de lá que vem toda essa confusão. A confusão da glutonaria, do adultério, do medo, dos vícios, da ira, da mentira, da preocupação. E no nosso contexto aqui, o nosso foco hoje à noite, os conflitos e as brigas. Eles vêm do nosso coração. Moldados pelo que você acredita. Moldados pelo que você acredita. Eu acredito que a minha reputação precisa ser impecável na igreja. E quando alguém ousa desafiar a minha preocupação, a minha reputação, eu vou pegar a espada da justiça, ok? E eu vou partir essa pessoa no meio. Porque o meu desejo é ser reconhecido como um evangélico. Olha onde a gente vai, né? Como um evangélico fiel. Como um camarada irrepreensível, que as pessoas vão poder olhar e falar assim, Jesus Cristo está entre nós. Sentiu o drama? Bem motivado para uma vida santa, bem motivado para ser alguém conhecido pela pureza. Eu saio daí, ironicamente, impuro, irado contra aqueles que ameaçam minha reputação. Ou então lembra daquela jovem de ontem, que acreditava numa mentira. Eu só vou ser feliz quando eu casar. Eu só vou ser feliz quando eu casar. E aí ela fez 16 anos, estava muito preocupada, porque ela ia ficar para titia. Eu falei, eu já tenho 16. Já faz um ano que eu me vesti de princesa, a gente fez uma festa, não é? Agora eu estou com 16, estou ficando preocupada, eu vou ficar para titia. E os anos foram se passando, ela tem 18, ela tem 19, ela tem 20, ela tem 21, 22, 23, 24, 25, 26. Começaram a se fazer piadas. Ela já foi madrinha de todos os casamentos do grupo de adolescentes. E não aguenta mais comprar vestido, ela está cansada de comprar vestido de madrinha, ela quer comprar um vestido de noiva.
Ela quer comprar um vestido de noiva. Mas ela é uma evangélica modelo. Ela não vai sair daí explodindo em ira. E ela já entendeu que esse negócio de arrumar um namorado incrédulo, dar um rolo na igreja, esse negócio aí, é melhor eu ficar quieta. É melhor eu ficar quieta. Eu não vou inventar moda. Mas, Senhor... E aí ela não explode. E aí ela não arruma um namorado incrédulo, mas ela implode em amargura. Ela implode em amargura. Porque ela tem um desejo intenso de casar. E agora deixa eu te perguntar uma coisa. É errado desejar casar? Responde para mim. É errado desejar casar? Você precisa ter convicção para responder isso. É errado? Não é errado. Não é errado. Se você tem o desejo de casar, eu quero afirmar, esse é um desejo bom. Muito bom. Mas é um desejo legítimo, que quando assume uma posição ilegítima, vai gerar conflitos, vai definhar e sugar suas energias para a construção de relacionamentos saudáveis. Então essa moça definha. Ela definha porque agora ela está sugada por um desejo que assumiu o trono do coração dela. Eu só vou ser feliz quando eu casar. E, ironicamente, aquelas que nutrem isso, e por alguma razão, ou misericórdia de Deus, ou disciplina do Senhor, se casam, descobrem que da criação não pode vir aquilo que só o Criador pode dar. Não existe satisfação em relacionamento humano se antes não for suprida no seu relacionamento com Deus. Porque você foi criado antes e, sobretudo, para ter comunhão com Deus. E isso não é resolvido no casamento, isso é resolvido num outro ser, na cruz do Calvário. É com Jesus Cristo que a nossa necessidade mais profunda de relacionamento é suprida. É em Jesus Cristo. E ela não entendeu isso. Então esse desejo assumiu uma posição ilegítima e definhou-a em amargura. Definhou em amargura. Aquela adolescente vibrante, que era participante das programações, se tornou numa mulher amarga, desanimada, porque ela creu numa mentira e deixou com que o desejo bom assumisse uma posição ilegítima. Ilegítima. É interessante que no contexto até de aconselhamento conjugal, eu nunca peguei uma situação dessa. Do tipo, a esposa está lá brigada com o marido e ela olha para mim e fala assim, pastor, a gente está com um problema. Qual o problema? O meu marido quer que eu roube um banco para a gente tirar umas férias em Cancún. Eu nunca peguei umas... Eu não estou dizendo que ela não existe, entendeu? Não levanta a mão e fala assim, eu conheço uma situação assim. Não. Eu não estou dizendo que ela não existe. Eu estou dizendo que ela não é comum. Por que não é comum? Normalmente o que nós escutamos são coisas do tipo, pastor... O meu marido não me ouve. Ele não me ouve. Ele não me escuta. Ele não me escuta. E do outro lado eu vejo um marido assim, pastor, você não está entendendo o que ela está falando. Essa mulher não me respeita. Você entendeu? As mulheres da igreja olham para mim e começam a cochichar, banana de pijama aí. E eu nem conheço essas mulheres. Mas é que elas se reúnem nesses chás da tarde, pastor, isso é um problema, tem que acabar com esse negócio aí. Elas se reúnem no chá da tarde e começam a falar mal uns dos maridos das outras. Ela não me respeita, pastor. Eu quero respeito. E do outro lado, eu quero ser ouvida. Querer respeito é um desejo legítimo? Sem dúvida alguma, eu posso até abrir para você na Bíblia e provar que a mulher deve respeitar o marido. É um desejo legítimo. Querer ser ouvida é um desejo legítimo? Sem sombra de dúvida, eu posso abrir a Bíblia para você e provar que o marido deve viver a vida comum do lar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. E ele precisa ouvir a sua esposa. É um desafio para nós, maridos. Ouvir é uma arte. É uma arte que precisa ser dominada. Okay? Só os Jedis conseguem. Certo? Então eles precisam aprender a ouvir. E isso é uma jornada. Certo? É uma jornada que inicia-se no dia que ele disse sim. E caminhou no altar. Vai aprender a ouvir, meu filho, vá. Te abençoo com uma audição, vá, certo? São desejos legítimos, mas que assumiram uma posição ilegítima.
Quase como se ela tivesse dito: eu só vou ser feliz quando o meu marido me ouvir. E se isso não é tratado a tempo, ela começa a olhar ao redor e começa a ver maridos que ouvem. Todos eles ouvem, menos o dela. Olha que perigo. E aí ele também, se isso não é tratado a tempo, todas as esposas são submissas, auxiliadoras idôneas, respeitam o marido, menos a dela, menos a dele. E aí eles entram na igreja, hostis. Um num canto, o outro ali. Um em cada canto. E eles olham para trás e veem os casais entrando em câmera lenta. Todos são felizes, menos eles. Mal sabia ele que todos eles estavam brigando até o estacionamento. Algo transformador, santificador acontece no estacionamento, que ele sobe as escadas da igreja sorrindo. A nossa vida é... Jesus é tudo. Jesus é tudo. E nos escondemos os nossos conflitos da zona de batalha número 1, mascarando o que realmente governa a zona de batalha número 2. Porque os nossos desejos estão em todos os lugares, confusos, em círculos. Mas eles estão desalinhados. Vem dos prazeres que militam na nossa carne. O seu sonho de um casamento perfeito, o seu sonho de um grupo de jovens onde a gente é unido, onde a gente tem camiseta, onde a gente compartilha de tudo. E ninguém fofoca, não há traição de amigos. São desejos legítimos, mas que por vezes assumem posições ilegítimas. Como se isso fosse o mais importante. Como se isso fosse o mais importante. A zona de batalha número 2, então, ela é descrita dentro de nós. E ela é vista quando estamos prontos para pecar, para conseguir o que queremos. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Esses cristãos estavam dispostos a muita coisa para ter o que eles queriam. Você começa a ver que um desejo assumiu uma posição ilegítima quando você está disposto, quando você está disposta a pecar para obter. A pecar para obter. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você jovem. Quem te deu o desejo por sexo? Não é uma pegadinha. Não é uma pegadinha. Quem te deu o desejo por sexo? Você consegue pensar isso? Às vezes quando a gente fala, a resposta certa você sabe, né? Nessa altura do campeonato acho que você já sabe. É Deus. Mas parece que quando você fala Deus, parece uma blasfêmia. Como que Deus me deu um desejo sexual? Não pode ser Deus. Não pode ter sido Deus, porque isso aqui é uma maldição. Porque eles estão desgovernados. Eles estão desalinhados. Há um pecado remanescente no coração do crente. E desejos que foram dados e eram bons estão desalinhados. O desejo por sexo é bom. E eu até suspeito que se ele não existisse, o solteiro não casava. Não sei se isso te escandaliza. Mas eu tenho a impressão de que Deus lhe deu um desejo. Assim como é o desejo por comida. Ok? Lembra quando você ficou gripado? Aí sua mãe chamou e falou assim, vem comer. Não quero. Apetite zero, paladar nulo. Você tinha vontade de comer? Okay? Então Deus lhe deu a fome. Deus lhe deu papilas gustativas para que você distinguisse o delicioso sabor da picanha versus brócolis. Okay? E aí você começa... É maravilhoso. A graça de Deus é incrível. E Deus lhe deu então a capacidade de degustar a comida, te deu fome, para que você coma e mantenha-se vivo. Esse é o nosso Deus gracioso. Agora o que o pecado faz? Não coma para se manter vivo, coma por prazer. E aí você chega em casa e fala, eu comi 11 pedaços de pizza. Glutonaria. Porque aí nós invertemos tudo. Sexo, mesma coisa. Mesma coisa. Deus nos deu um desejo, Deus nos deu o prazer para desfrutar do companheirismo. E esse desejo legítimo, quando estamos dispostos a pecar para obtê-lo, se torna problema. É quando os jovens, então, entram no estilo de vida de pornografia, de se estimular sozinho,
masturbação, pecado. Quando você está disposto a pecar para ter algo que Deus disse que é bom, isso se tornou pecado. Se tornou um desejo desgovernado. Assim como no casamento, assim como em amizades. É bom que você tenha amizade, é excelente. Mas se você está disposto a pecar para manter a sua amizade, está errado. Talvez você caiu na ilusão que você precisa adotar certas práticas que a palavra de Deus é tão clara e condena, para que você ainda se sinta aprovado no meio de pessoas que sequer se importam com o seu Salvador e com o seu bem-estar. Mas você está disposto a pecar para manter essas amizades. Está errado, são desejos desgovernados. E isso está acontecendo na zona de batalha número 1. E o outro lado é quando você está pronto para pecar porque não tem o que quer. É quando você não explode em pecado, mas implode em amargura. Ah, eu não tenho o que eu quero. Então eu peco. Ou em amargura, ou em solidão, você se isola cada vez mais. E esses desejos intensos, eles trabalham no nosso coração, como no Antigo Testamento nós vimos a figura de ídolos, governando e nos distanciando da lealdade ao Senhor. Esse intenso desejo desgovernado, legítimo ou não. Lembra que no relacionamento da idolatria, o foco sequer é o Deus idolatrado. Ok? Sequer é o Deus idolatrado. Se você pensar as divindades da antiguidade, o Deus da colheita, o Deus da fertilidade. Então aqueles povos pagãos traziam suas oferendas ao Deus da colheita. Por que eles traziam oferendas ao Deus da colheita? Para ter uma boa colheita. Para quem? Para nós. A idolatria, o foco sou eu. Alguém idólatra é alguém que vive para si mesmo. E relacionamentos se tornam, então, oportunidades dadas por Deus para você viver além de si mesmo. E quando os relacionamentos estão em círculos, é porque você é a referência. E o que acontece quando você é a referência? Você fica em círculo. Você está preso em si mesmo. E você fica andando em círculo. Porque você só pensa em você. Aí você desanima de vir nos jovens. Porque ninguém olha para o Senhor. Proclamaram, difamaram o nome do Senhor nos jovens, pai. Então eu não vou mais. Não. Normalmente ninguém olha para mim. Então eu não vou mais. Você não entendeu que você não vai para ser olhado, mas para olhar para as pessoas e olhar para Jesus Cristo. Aliás, é o que resume toda a lei, né? Amar a Deus de todo o coração e o próximo como a si mesmo. Porque você já se ama demais, você se ama muito. E se você falar que se odeia, você é o que mais se ama. Ok? É assim que funciona. Você se ama, você nasceu se amando, tira a foto do grupo, a primeira pessoa que você procura é você, não é? Aí você se procura e fala, a foto está ruim. Por quê? Porque você piscou. Só você piscou. Mas ninguém piscou. A foto está excelente, mas você saiu assim. Então essa foto não está legal, muda. Qual a foto não está legal? Você que piscou na hora errada, meu. Durma com essa agora. Você se ama, você cuida de você mesmo. Você cuida de você o tempo todo. Né? Você vai num buffet, não vai num buffet, comida por quilo. Aí você vai pegar sobremesa, torta holandesa. Olha que chique, cara. Aí você fica olhando as tortas, né? Eu vou pegar aquela menor ali, aquela que está suada e desmanchada, para que o próximo tenha a maior. É assim que você pensa? Não, você é programado para olhar as tortas, programar a sua visão, é quase biônica, né? Torta maior. E vai embora. Porque você se ama. E aí você olha para mim e fala assim, não, eu me odeio. Eu não gosto do meu cabelo,
Meu cabelo é feio, minha orelha é grande. Então você tem que estar feliz. Se você se odeia, peça a Deus também um nariz feio. Ok? Deus está talvez já respondendo o desejo do seu coração. Você não se odeia? Então Deus lhe deu um cabelo que você não gosta, uma orelha que você... Não, na verdade, sabe o que você está dizendo? Eu me amo tanto que eu não suporto a ideia de ter um cabelo que eu não gosto. Porque eu mereço um cabelo melhor. Então você não se odeia, você se ama muito. Você se ama muito. São desejos desgovernados no nosso coração, cujo ponto de referência é você, eu no centro e ninguém mais. Bom, vamos para a zona de batalha número 3. Zona de batalha número 3 nos esclarece muito do que acontece entre nós, dentro de nós, porque o problema está acima de nós. Acima de nós. Então pense aí os conflitos. Aí, todo tipo de conflito. Tem amigo brigando com amigo, tem marido brigando com esposa, tem namorado chateado com namorada, tem de tudo aí, tem de tudo. Todos os conflitos. Versículo 4. Infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Há guerras entre nós nos nossos relacionamentos. Há conflitos dentro de nós com desejos desgovernados que refletem um conflito contra Deus. Nós estamos em guerra contra Deus. E esse estado do coração de conflito, olha como é que ele é descrito. Esse é o nosso segundo ponto. A origem dos conflitos, então, tem essas 3 zonas de batalha. E agora o ponto 2 vai trazer para nós as características da zona de batalha número 3. Os conflitos acima de nós. Nós estamos em guerra contra Deus. Guerra contra Deus. Qual é o estado desse coração em conflito? É um estado de adultério. Olha essa palavrinha aí, ó. Infiéis. Infiéis. Essa palavrinha, tecnicamente falando, descreve alguém em estado de adultério. Alguém que tem desejos desgovernados, ainda que não esteja envolvido num caso de adultério, ele está em adultério espiritual. A lealdade que deveria ser devida somente a Deus, agora compete com os desejos do seu coração. Infiel. O Antigo Testamento trata dessa linguagem o tempo todo, falando e chamando Israel ao arrependimento do adultério espiritual. Israel está se prostituindo com ídolos. Nós nos prostituímos quando deixamos desejos legítimos assumirem posições ilegítimas. O que deve governar o coração de um cristão é o desejo intenso de agradar o seu Salvador e não de se agradar. É o estado de adultério, é alguém que é amigo do mundo. Porque ele ama os prazeres deste mundo, ele é incapaz então de se tornar amigo de Deus, porque os seus olhos estão focados aqui e agora. Aqui e agora. É por isso que nós vimos ontem que relacionamentos não são um fim em si mesmos. O foco não são os relacionamentos, mas eles são os palcos onde o nosso relacionamento é visto e desfrutado. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e viu Eva que o fruto era agradável para si comer. A concupiscência dos olhos, ela viu, ela queria comer e era bonito para os olhos dela. E a soberba da vida, para dar entendimento, você como Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amigo do mundo, nossos desejos estão desgovernados porque nós só pensamos o mundo, o que eu quero no mundo. Somos hostis para com Deus, inimigo de Deus. Orgulhoso, versículo 6 diz. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu sei o que eu preciso, Deus não sabe. Sabe o que eu preciso? Mudar o meu status do Facebook, é isso que eu preciso. E quando isso acontecer, aí eu vou ser feliz. Você sabe o que você precisa.
Deus não sabe o que você precisa. É isso que seu coração está gritando. Mas Deus sabe muito mais do que você entende do seu próprio coração. E as circunstâncias que soberanamente Ele coloca ao seu redor é exatamente o que você precisa para crescer no propósito que Ele lhe criou e chamou. Ele lhe criou para ser representante visível do Deus invisível. O projeto de Deus foi distorcido pelo pecado. Em Cristo Jesus essa imagem é reconstruída. Então Ele vai usar todas as circunstâncias para o bem daqueles que Ele ama. Todas as circunstâncias. E o bem que pode acontecer com você, a melhor coisa que pode acontecer com você, é ser parecido com Cristo Jesus. Então Ele vai usar relacionamentos, inclusive os difíceis, para trabalhar no seu coração a imagem de Cristo Jesus. É isso que Deus está fazendo. Esse coração, ele é idólatra então. Ele é idólatra porque ele quer o mundo e não quer Deus. Essa é a marca de um coração em conflito, essa é a marca de um coração que está caminhando em círculos sem rumo. Onde está a nossa esperança, então? Onde está a solução para esse conflito? A solução para esses relacionamentos em círculos se encontra numa mudança de desejo. Olha o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? É interessante aqui o ciúme de Deus, o zelo que Deus tem por você. E Deus tem uma sabedoria de fazer com que tudo aquilo que você deseja intensamente, que não é Ele, lhe frustre. Não é porque Ele quer ver o seu mal, é porque Ele te ama. E só Ele satisfaz. Então Ele está mostrando para você que aquilo que você achou e julgava que ia trazer felicidade é fútil. Deus esmaga os seus ídolos para que você tenha a sua atenção voltada só para Ele. Porque é com ciúme e com zelo que Ele luta pela sua alma. Ele não se cansa de lutar pela sua alma, ao ponto de ter matado, ao ponto de ter trucidado o seu próprio filho por amor a você. Esse é o amor de Deus, o amor de Deus por você. É a razão pela qual Ele não é indiferente aos seus ídolos e mata cada um deles, para que você tenha os seus olhos voltados para Ele. Tão somente para Ele. E você aí pensando que seriam os seus brinquedos do mundo que dariam para você alegria. E Deus está tirando um por um, mostrando para você, eu basto, a minha graça lhe basta. A minha graça lhe basta. É isso, moçada. O segredo da vida abundante. Olhos em Cristo Jesus. Porque é lá que nós temos duas importantes informações. Uma terrível sobre você. Olha quão pecador você é. E a outra maravilhosa. Olha como Ele nos amou. De ter mandado o seu próprio filho para pagar pelos seus desejos desgovernados. Fazendo paz na zona de batalha número 3. E uma vez que a zona de batalha número 3 está resolvida, nós somos informados de um novo desejo na zona de batalha número 2. E uma vez que 3 está resolvido, que 2 está organizado, o que você acha que acontece com a zona de batalha número 1? Luvas são jogadas ao chão. Dedos se transformam em abraços. Há esperança para os nossos relacionamentos, porque Jesus Cristo trouxe reconciliação com Deus. E uma vez reconciliados, nós somos informados de um novo propósito. E qual é esse novo propósito? 2 Coríntios 5, 9 e 15. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. O apóstolo Paulo tinha um alvo, quer presente do corpo, quando ele está vivo, quer ausente do corpo, quando ele está morto, ou seja, vivo ou morto, em todas as situações, e ele usa 2 extremos, eu quero ser agradável. Agradável a quem? A Deus. Por quê? Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos,
mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se você é um cristão, Jesus morreu por você. E se ele morreu por você, é para que você não viva mais para você mesmo. Você já não é mais o centro do universo. Jesus Cristo é o centro do universo. Viva para Ele. Nos deu então um novo desejo. Feitos para adorar a Deus, criados para desfrutar dele. E isso é observado nos palcos dos relacionamentos. Nós devemos então nos submeter e humilhar-se diante de Deus, reconhecendo que o meu desejo não é o centro do universo. Está aqui, Senhor, o meu desejo. Eu me humilho, o Senhor sabe mais. Por quê? Porque o Senhor me criou, porque o Senhor é o Criador do universo, porque o Senhor arquitetou um plano de redenção e que a sabedoria é vista na manifestação da igreja. Eu faço parte dela. Então eu me submeto aos seus planos. Senhor, eu não vou mudar o meu status por enquanto do Facebook, eu continuo então em submissão ao Senhor e eu vou usar os relacionamentos que o Senhor me confiou hoje para a glória de Deus. Senhor, não foi um acidente o lar que eu nasci, o Senhor me deu os pais que eu tenho e eu vou buscar amar os meus pais, por mais difíceis que eles sejam. Senhor, eu não escolhi os filhos que eu tenho, o Senhor colocou essas crianças no nosso lar, o Senhor nos confiou essas bênçãos, eles são difíceis por vezes, mas o Senhor é sábio, o Senhor sabe mais, eu não sei o que eu preciso, o Senhor sabe, por isso o Senhor confiou essas crianças para nós. Então o que nós vamos fazer? Nos submeter ao seu plano, nós vamos abaixar a guarda, e nós vamos entender que Deus sabe mais. E nós vamos resistir ao diabo, nós vamos nos achegar a Deus para ouvir. Quando Deus fala, acheguem-se a nós, vem aqui, eu tenho um bizu para te contar. E sabe qual é o bizu? Olha o bizuzão que ele está para te contar. É chegar para ouvir o Senhor. E como que eu chego para ouvir o Senhor? É a importância de você, meu jovem, de você, meu irmão, estar exposto à pregação da palavra. Ainda que você saia quase que pensando que hoje não teve efeito, ela está edificando a sua fé com aplicações preventivas, porque nós não sabemos o que o Senhor tem guardado para você e o que você está ouvindo hoje vai edificar a sua fé amanhã. Então nós precisamos constantemente ouvir da palavra de Deus quando ela é pregada, ouvir da palavra de Deus quando nos encontramos como igreja, ouvir da palavra de Deus quando compartilhamos o que aprendemos, ouvir da palavra de Deus porque a palavra de Deus nos cria, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Purifica então as mãos, confessando que no seu coração há hostilidade. E todos esses pontos são extraídos aqui de Tiago capítulo 4, os versículos 7 a 10. Purifique as suas mãos. Um sinal claro de que havia ódio. Havia ódio nesses corações. E a palavra de Deus descreve então como mãos sujas de sangue. Purifique essas mãos. Que o ódio que muitas vezes marca os nossos relacionamentos, seja ele brando ou não, seja trocado agora pelo amor de Cristo. E não é simplesmente o amor de John Lennon e companhia, não é? Ame a todos, sirva a todos. Que bobagem! Isso é uma tentativa de amar apenas no nível da zona de batalha número 1. O que nós estamos falando aqui é amar pessoas no amor que você recebeu da zona de batalha número 3, que tem paz em Cristo Jesus. Esse amor que nós não compreendemos, que nos constrange e nos impele a amar o próximo, ainda que ele seja uma mala sem alça. Ok? Porque aqui nós estamos no mundo caído. É real. Malas habitam entre nós. E cuidado quando você ri, porque muitas vezes você foi a Samsonite do momento. E que mala! Mas Jesus carrega todas elas. Morreu por elas, pôs alça em algumas, roda em outras. E é possível levar. Porque você, baú sem alça de 1 tonelada, foi porque Jesus morreu por você. Para que você aprenda a carregar as necessárias que tem ao seu redor. Necessaire. Entendeu? Vamos pegar pesado conosco, nós somos baú sem alça. E os irmãos ao nosso lado, necessaire. Necessaire. Eu preciso carregar e eu também preciso dela. Vai lhe embelezar. Vamos, chega. Purifica as mãos. E a obra de Cristo é o alicerce para chegar-se a Deus. É o alicerce para chegar-se a Deus. E aqui que eu quero ler só a última passagem para encerrar o nosso tempo. Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Que obra é essa? O que Cristo conquistou para nós na cruz do Calvário é a esperança suficiente para os seus relacionamentos. Ordenando os seus desejos,
Aquilo que estava totalmente desordenado, agora é ordenado no que Cristo fez por nós. E sabe o que ele fez? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Agora é interessante que o versículo 16 não é o que muitas vezes nós esperamos que ele seja. Porque a informação do capítulo 14 é que Jesus penetrou os céus, ele abriu acesso ao trono de graça. No versículo 15, ele fez isso e fez depois de ter sido submetido a todas as tentações sem ter pecado. A nossa conclusão lógica no versículo 16, então, é: se Jesus não pecou, logo faça o que Jesus faria, não peque. Mas não é isso que diz o versículo 16. A nossa esperança não está simplesmente em imitar Cristo, tentando fazer o que ele fez. Por mais importante que seja isso, e nós vamos ver amanhã principalmente, a importância agora de andar nos passos de Jesus. Mas antes de construirmos essa mentalidade, você precisa da esperança do versículo 16. Porque Jesus não pecou, porque ele foi tentado em todas as coisas que você foi tentado, todas as pressões de relacionamento que você sofre, Jesus sofreu e não pecou, para que você tivesse a esperança do versículo 16. Qual é a esperança do versículo 26? Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, porque nós temos um justo mediador, porque é a justiça de Cristo que nos garante, junto ao trono de graça, a fim de recebermos misericórdia, achamos graça para socorro e ocasião oportuna. Você está andando em círculos, é a ocasião oportuna. Achegue-se a Jesus, porque ele entende o que você passa, ele passou por tudo, não pecou. Se tem alguém que entende o que você passa, é Jesus. Se tem alguém que pode resgatar de onde você está, é Jesus. Ele então é a esperança dos relacionamentos em círculos que muitas vezes nós navegamos. Seja qual for o círculo que você estiver pensando ou enfrentando, Jesus é a solução. Porque ele te dá um novo desejo. Não é simplesmente ter a sua vontade. Ainda que as pessoas ao seu redor insistam em pecar, nós contamos com o maior especialista em pecados contra ele mesmo e vitória para o Pai. E ele fala: vem, receba a graça e construa um relacionamento centrado em mim, em Jesus Cristo, não em você. É ou não é esperança para os seus relacionamentos? É ou não é consolo para a alma do seu coração, que anseia algumas mudanças e parece que não vem? Você clama paz, eles insistem em guerra. E Jesus diz: eu sou toda a paz que você precisa. Zona de batalha número 3, resolvendo zona de batalha número 2, e desfrutando zona de batalha número 1, não só com uma bandeira de trégua, muito melhor que isso. A cruz de Jesus, determinando os nossos relacionamentos. Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor convictos de que o acesso está aberto por causa do que Cristo fez por nós. Porque Deus Filho assumiu o nosso pecado na cruz. Porque o túmulo está vazio, garantindo e conquistando vitória sobre o pecado, que tantas vezes desordena os nossos desejos, nos engana. Nós começamos a acreditar em mentiras do que nós precisamos para sermos felizes, quando em Jesus nós temos tudo o que precisamos. E daí sim, buscarmos uma vida que é agradável ao Senhor, em resposta ao que o Senhor fez por nós. E isso determina os nossos relacionamentos. Abençoe, ó Deus, a vida de cada jovem aqui presente, de cada um presente. Não só aqui, mas aqueles que porventura nos escutam pela internet. A viver relacionamentos baseados no que o Senhor fez por nós. E o que nós iremos fazer com os relacionamentos seja resultado de uma convicção profunda do amor demonstrado e derramado por nós na cruz. No precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Dando sequência ao nosso culto, peço que os jovens do grupo de louvor venham aqui à frente. Eles irão nos auxiliar a cantar Sonda-me. E não se esqueçam que amanhã, às 16 horas, nós teremos o bate-papo com o Sacha. Então, se você ficou com alguma dúvida, se você tem alguma dúvida que ele ainda não falou sobre relacionamentos, o dia é amanhã, às 16 horas, aqui na igreja, nós teremos um bate-papo com o preletor, bate-papo com o pastor Sacha. Vamos ficar de pé? Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, enche-me até que em mim se ache só ti. Os irmãos podem se assentar. Amanhã, então, teremos o terceiro e último dia do evento. Esperamos todos aqui, para que juntos nós possamos